São 4 horas e 43 minutos, 4h43. Agora o nosso assunto, daqui a pouco eu vou botar mais uma rodada de ouvintes. Nossos ouvintes estão mandando mensagens aqui através do nosso WhatsApp 981113787. Daqui a pouco, porque agora eu estou na linha com o doutor Diego Capibaribe, que está na linha aqui com a gente para conversar sobre o nosso tema da tarde. Seja muito bem-vindo, ele é urologista e cirurgião robótico. Doutor Diego, boa tarde, meu querido, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, agradeço mais uma vez a sua atenção em conversar conosco aqui. Então vamos lá, esse tema aqui da infecção urinária, né, que tem, muita gente confunde, doutor, queria que o senhor explicasse aí, aquela ardência, às vezes a gente sente uma ardência a urinar, ou outra sensação que passa logo. Explica pra gente o que é infecção urinária, se é diferente disso que eu falei. Bom, para explicar a infecção, a gente tem que explicar um pouquinho do corpo. Sim. Muitas vezes você vai ter sensações de ardor, de calor, a sensação de que algo no corpo está avermelhado, a percepção, você vê que está vermelho, que está inchado. Isso são sintomas de inflamação. A infecção é uma inflamação que se soma a os outros sintomas. Então, uma bactéria junto com esses sintomas. Então, você pode ter, quando você vai para a praia, você fica com as costas vermelhas, ardendo, mas não tem bactéria, é uma inflamação. Então, você pode ter, eventualmente, uma ardência na urina que seja passageira, por conta de uma urina que está muito concentrada, ficou muito tempo segurando, às vezes por conta de uma próstata aumentada. Urinar se torna um esforço tão grande que chega a doer, mas não é a infecção, porque a bactéria ela torna o sintoma contínuo. Você vai ter, então, isso se repetindo ao longo do dia, ao longo de vários dias, e eventualmente ter outros sintomas mais característicos de infecção, que é a febre, a sensação de estar prostrado, sem força, em alguns casos mais avançados, principalmente em pacientes idosos, você pode ter sonolência, perda do apetite, até a barriga ficar um pouco distendida, como se estivesse com muitos gases. Mas os sintomas principais de infecção urinária é dor no pé da barriga, é uma sensação da bexiga pesada, bexiga cheia, como se precisasse correr para o banheiro sempre que a vontade vem. Quando você chega lá, arde, dói para sair, e a quantidade é sempre menor do que a gente imagina. Sim, então, são os principais sintomas. Quer dizer, você está apertado lá, né, de repente, aí quando você vai lá, não é essa grande coisa toda que esperava. Doutor, e aí, fala um pouco do diagnóstico, né, obviamente tem que ir no médico, no urologista, mas como é que é o diagnóstico e tratamento, né? O diagnóstico normalmente é clínico, você com os sintomas, você identificando no paciente todo aquele histórico de como começou, com uma dorzinha leve que foi piorando, a dificuldade e a urgência para urinar, principalmente mulheres, algumas vezes depois de relação sexual, ou homens com a próstata maior e dificuldade para urinar. Além disso, você tem exames complementares que eles vão auxiliar no diagnóstico, que são os exames de urina simples, é o chamado sumário de urina, ou mais lá para o sul e sudeste, que é a urina tipo 1, mas para identificar especificamente a bactéria e o melhor remédio para ela é um exame chamado urinocultura com antibiograma. Ele não é usado com muita frequência, que ele precisa de 4 a 5 dias para sair o resultado, e ninguém quer esperar isso tudo com a bexiga doendo. É verdade. Agora, o senhor falou aí, o que é que causa? O senhor falou que ficar muito tempo segurando a urina também pode ser um problema. Isso acontece muito na madrugada, né? Você tá ali, bebeu chá, bebeu suco, sei lá o que, antes de dormir, de madrugada dá vontade. Aí a gente fica naquele dilema, né, doutor? Se levantar, acabou o sono, não durmo mais. Mas também se não levantar, fica aquele negócio apertando ali, né? Aí o sono fica prejudicado de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Mas o hábito de reter a urina, seja porque você não tem, no caso das mulheres, é difícil encontrar um banheiro onde ela se sinta segura, onde ela se sinta que ali está bem higienizado, que está limpo, ou mesmo que ela encontre esse banheiro e a fila está muito longa. Os hábitos ou a impossibilidade de urinar gera a pessoa muitas vezes a também beber menos água, já que não tem banheiro onde eu possa ir, eu trabalho na rua, ou o banheiro onde eu vou não tenho privacidade, a porta não fecha. A gente vai criando o hábito de manter a bexiga sempre cheia, e isso incomoda, bebe menos água,
e aí uma bactéria que suba pelo canal da urina, ela tem chance de se acomodar ali e criar uma infecção. Entendi. Então, beber bastante água ajuda, mas também você ter condições e o hábito de ir ao banheiro quando a vontade vem. No homem, muitas vezes ele não tem problema nenhum em urinar, primeiro que ele precisa beber mais água, porque ele tem um corpo maior, termina sentindo mais calor, bebe mais água e não tem problema de ir ao banheiro, que o homem não tem contato com o banheiro para urinar. Então, para ele, qualquer lugar serve, né? Então, desde criança, ele cria o hábito de ter vontade, ele vai logo e esvazia. Então, o homem vai ter problemas de retenção depois dos 50, 60 anos com a próstata aumentada. Aí ele vai ao banheiro, tenta urinar, mas não consegue esvaziar completamente a bexiga. Então, de uma forma ou de outra, a bexiga residual, a urina residual na bexiga, a dificuldade em urinar vai gerar muitas vezes a infecção urinária. Eu vou traduzir aqui para os... você está lá, depois dos 50 especialmente, né? Fica um restinho de urina lá dentro e isso pode causar essa infecção. Agora, eu sei que o assunto não é esse, doutor, mas tem uma coisa psicológica também no meio disso, por quê? Meu exemplo aqui, né? Eu tenho hábitos, eu sou bem metódico. Tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, eu me organizo para... Só que nem sempre dá certo. Às vezes não consigo, antes de começar o programa, ir no banheiro, né? Porque eu vou ficar 1 hora aqui sentado, falando e tal. E aí a gente fica com aquela coisa, aquele medo também, isso pode prejudicar, porque não fui ao banheiro, vala, meu Deus, e agora, socorro. Só que não tá, né? É muito mais psicológico às vezes, né? Isso pode gerar, porque a bexiga também ela tem muitos hábitos. Quando ela percebe que está chegando perto do banheiro, se você escuta barulho de água, molha a mão, ela vai ter as contrações, são espasmos, do mesmo jeito que quando a gente sente cheiro de comida, a barriga ronca. Então, esses órgãos que são ocos dentro do corpo, não enxergam ali fora, eles não enxergam o ambiente, mas eles percebem o ambiente. Então, eles vão reagindo. Se você fica pensando nisso, se você escuta barulho de água, percebe molhada a mão ou os pés, isso pode estimular o corpo a querer urinar com uma frequência maior ou com uma urgência maior. Então, se você esquece, muitas vezes concentrado no trabalho, a bexiga ela relaxa. E ela faz muito isso durante a noite para você poder dormir mais profundamente e dormir a noite inteira. Por isso que a gente acorda com a bexiga tão cheia que às vezes dá até dificuldade para urinar. Perfeitamente. Mas é só o hábito de você, tanto à noite como de manhã e de tarde, no trabalho, você também manter essa retenção, essa lentidão para você ir ao banheiro e esvaziar a bexiga, aí vai dando chance para uma bactéria se grudar na parede e ela gerar infecção. Aí gerar infecção. Eu já estou aqui me organizando, quando 5 horas eu vou correndo. Doutor Diego Capibaribe, urologista, cirurgião robótico, sempre é fera, sempre gentilmente conversa conosco aqui. Muito obrigado, meu querido. Até uma próxima, hein? Muito obrigado pelo convite, um abraço para os seus ouvintes aí, para todo mundo do seu estúdio. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.